Matemática e suas tecnologias para o Enem. O assunto é progressões aritméticas. Vamos começar. Para que a gente possa trabalhar com progressões aritméticas, é sempre importante conceituar como construir uma sequência nessas condições. Nós vamos chamar de progressão aritmética qualquer sequência em que cada termo corresponda ao termo anterior somado a uma determinada razão. Essa razão é o apelido que a gente dá para a constante que nós usamos quando vamos construir uma sequência aritmética. Dá uma conferida nesse exemplo que tu vai ver que fica bem fácil de enxergar. Vamos supor que eu parta do número 2 e que eu resolva somar 3 unidades ao número 2. 2 mais 3 me leva a 5. 5 mais 3 vai a 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. E assim sucessivamente, se eu quiser continuar construindo termos, basta somar 3 unidades ao termo anterior para que eu consiga revelar quem é o próximo. Por isso eu insisto, quem sabe contar, quem sabe tabuada e quem sabe fazer contagem regressiva já vem de fábrica sabendo PA, só tem que formalizar. Uma curiosidade que eu gostaria de observar a respeito dessa sequência especificamente, não só dela, mas que também vale para as outras sequências aritméticas todas. Se nós trocarmos o sinal da razão e percorrermos os termos que nós geramos na primeira sequência na ordem contrária, do 14 para o 11, do 11 para o 8, do 8 para o 5, do 5 para o 2, nós vamos perceber que qualquer sequência aritmética permite duas leituras, uma na ida e outra na volta. É como se fossem duas progressões aritméticas representadas pelos mesmos termos, desde que vocês troquem o sinal da razão. Tão simples quanto parece. Se na ida a razão é 3, na volta a razão será menos 3. Muito bem. Falando de classificação de PAs, para poder classificar as progressões aritméticas eu vou ter que usar alguns exemplos, a começar pelo 3, 8, 13, 18, 23. A gente observa que para construir cada termo dessa pequena sequência basta somar 5 unidades ao termo anterior, o que significa, portanto, que a razão é 5. Essa progressão aritmética se comporta de maneira crescente, porque a razão é positiva. Toda vez que a razão for positiva, cada termo será maior que o termo anterior e, portanto, o resultado disso é uma sequência de termos crescentes. No segundo exemplo, 18, 14, 10, 6, 2, vocês observam que eu estou subtraindo 4 unidades de cada termo para determinar o seu sucessor. Ninguém obriga uma progressão aritmética a ter razões positivas. Ela pode muito bem ter razões negativas. A gente parte do princípio de que cada termo, ao ser somado com a razão, não exige que essa razão seja um número positivo. E, portanto, a gente pode trabalhar muito bem com razões negativas que resultam em termos decrescentes, em termos cada vez menores à medida em que são determinados. Então, nós partimos do princípio de que se a razão é positiva, a sequência é crescente, se a razão é negativa, a sequência é decrescente. Muita gente fica surpreso com a terceira via. Existe uma terceira via no mundo das progressões aritméticas. Basta que todos os termos sejam rigorosamente iguais. Repara, 5, 5, 5, 5, 5. A gente não enxerga num primeiro momento isso como uma sequência aritmética. A gente enxerga simplesmente como uma lista de termos iguais. Mas toda lista de termos constantes, toda lista estacionária, portanto, pode ser interpretada como uma progressão aritmética cuja razão vale 0. É só pensar, 5 mais 0 dá 5, mais 0 dá 5, e assim o 5 vai continuar valendo sempre a mesma coisa, independente de quantos termos dessa sequência vocês resolvam determinar. Muito bem. Para determinar o valor que corresponde à razão de uma progressão aritmética, eu vou partir do diagrama que vocês estão vendo logo mais ali à minha direita. Esse diagrama ele ilustra como construir cada um dos 5 termos, ou dos 4 termos que sucedem um primeiro termo de uma progressão aritmética genérica. Basta ir somando razões. Muito bem. Razão é nada mais nada menos do que a diferença entre 2 termos consecutivos. E isso fica bem fácil de revelar se nós observarmos, por exemplo, que para gerar o segundo termo a partir do primeiro, basta somar a ele, ao primeiro, uma razão. O que permite ilustrar que razão é nada mais nada menos do que a diferença entre o segundo e o primeiro termos. Basta passar o termo A1, que somado à razão resulta no A2, para o outro lado da igualdade de sinal trocado, para a gente perceber como fica fácil de realizar esse isolamento. Aliás, não custa nada destacar, essa é uma das fórmulas que costumam ser apresentadas no ensino médio como sinônimo de razão, embora ela te obrigue a saber que, ou melhor dizendo, a conhecer quem são os 2 primeiros termos da sequência, o que nem sempre
acontece. Não custa nada frisar que se nós soubermos o terceiro e o segundo, partindo do princípio de que o terceiro é igual ao segundo mais a razão, nós também conseguimos isolar a razão a partir da diferença entre o terceiro e o segundo. E procedendo da mesma forma, poderemos dizer que a razão é a diferença entre o quarto e o terceiro, entre o quinto e o quarto, e assim sucessivamente, revelando que uma razão é nada mais, nada menos do que a diferença entre um termo e o seu antecessor, como vocês podem observar na determinação genérica, que está logo aqui acima da minha cabeça. Muito bem. Eu costumo dizer para os meus alunos que se nós olharmos para a nossa mãozinha espalmada, e qualquer semelhança com o nosso ex-presidente Luiz Inácio é mera coincidência, eu juro que não foi intencional, se nós olharmos para a nossa mão espalmada, nós temos um resumo de progressões aritméticas, porque cada dedo representa um termo e cada fresta entre dedos representa uma razão. Basta nos fixarmos nessa ideia, cada dedo representa um termo, cada fresta representa uma razão, para que a gente possa verificar e observar que o número de razões que separam dois termos sempre será uma unidade menor que o número de termos em questão. Se nós tivermos 5 termos, teremos 4 razões. Se nós tivermos 4 termos, 3 razões. Para 3 termos, 2 razões. Para 2 termos, 1 razão apenas. E é claro, se nós estivermos falando de um único termo, se conhecermos um único termo de uma progressão aritmética, nós não temos termos em número suficiente para enxergar a razão, para identificar o valor da razão em questão. A partir daí, nós podemos construir a famosa expressão do termo geral de uma progressão aritmética. Se nós quisermos determinar o segundo termo a partir do primeiro, se são 2 termos, uma razão separa os 2. Portanto, para chegar no segundo a partir do primeiro, basta somar uma razão. Para chegar no terceiro termo a partir do primeiro, do terceiro a partir do primeiro, são 3 termos, vocês têm 2 razões. E, consequentemente, para chegar no terceiro a partir do primeiro, basta somar essas 2 razões. A3 igual a 1 mais 2R. Nós sucessivamente podemos fazer isso revelando que cada termo está separado de outro termo por um número de razões que corresponde a uma unidade a menos do que o número de termos de que estamos falando. Para 4 termos, 3 razões. Para 5 termos, 4 razões e assim sucessivamente. Fica fácil de perceber a partir de tudo isso que se nós tivermos n termos, do primeiro até o termo de ordem n, nós teremos sempre n menos 1 razões. E, portanto, para chegar no enésimo termo, a partir do primeiro termo, basta somarmos n menos 1 razões ao primeiro, o que permite que a gente revele facilmente, como vocês estão vendo aqui, a expressão do termo geral de uma progressão aritmética. Nas últimas edições do Enem, a única coisa que se precisa saber para acertar as questões está exatamente aqui, termo geral, como a gente vai ver nos exercícios. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Agradeço a presença de todos, espero vê-los em seguida para mais uma competência do Enem. Um abraço, tchau!